Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast para você que é novo ou novo por aqui. Sou Bruno Loureiro, host do Dream Podcast. Estamos iniciando mais um podcast e hoje eu estou aqui com o Rodolfo, ele que é karateca e faz parte da seleção brasileira de karatê. Rodolfo, muito obrigado por você vir compartilhar sua história e sua jornada aqui no Dream Podcast. Eu que tenho que agradecer por vocês terem disponibilizado o espaço para eu vir aqui e ter que falar sobre o karatê. Gente, antes de iniciarmos esse podcast, quero fazer um agradecimento muito especial ao nosso grande parceiro, a Ótica Vitória aqui de Avaré. Então, para você que procura óculos de sol, óculos de grau e lente de contato, fica a minha dica para vocês. E a Ótica Vitória agora está com uma novidade muito grande, que são os smartwatches. Então, esse relógio aqui é um relógio da Lince, então fica a minha dica para vocês. Um relógio muito legal, eu estou gostando muito, vocês podem acompanhar que eu estou sempre usando o meu Lince em todas as gravações aqui do Dream Podcast. Rodolfo, cara, a gente estava conversando aqui, gostei bastante de você, você tem uma história muito legal, não só dentro do karatê, mas pessoal também, você tem uma história de superação muito legal e é muito bonito de ver como que o esporte transformou você e sua vida, né, cara? Foi, eu sempre fui um garoto assim, tipo, introvertido, bem tímido. Nunca fui de conversar, nunca fui de ter muitos amigos, sabe? Depois que eu entrei no karatê, melhorou, tipo, 200, 300% a minha vida. Nunca tive oportunidade de nada, eu sempre estudei em escola pública. O karatê me trouxe uma bolsa de estudo pro Colégio Itualba. Ele me deu muita coisa boa mesmo. Que legal, cara. E como que você conheceu o karatê? Eu acho que todo mundo faz essa pergunta. Você, né? Como você conheceu? Foi Netflix? Como é que foi ou não? Por quê? Como que foi? Eu sempre, assim, fui uma criança que mexia muito no celular, sabe? Fui muito sedentarinho aí. Nunca gostei de me exercitar. Eu sempre sofri bullying na escola. E o meu pai, ele sempre comentava comigo de eu querer fazer alguma coisa pra querer, assim, passar por cima dos meninos. Pra eu não ficar apanhando, não ficar sofrendo na escola, né? Uma vez, a minha mãe, engravidou e teve meu irmão em março. Eu e meu pai estávamos indo pra Santa Casa ver o meu irmão, que tinha acabado de nascer. E nisso eu já tinha tentado vários outros esportes, né? Tinha tentado Muay Thai, judô. Tentado não, tinha visto, né? Vi, assim, não gostei. Assim, me senti muito desconfortável lá. Não sabia que aquilo ali não seria pra mim. Aí a gente indo a pé ver o meu irmão. A gente passou na frente da academia do meu professor hoje. Eu vi e, tipo, nunca tinha escutado, assim, sobre karatê. Foi a minha primeira vez que eu vi e escutei. Passou 2 meses que meu irmão nasceu, a gente foi e eu fui fazer minha primeira aula. Logo de primeiro eu já vi que aquilo aí ia ser o que eu ia levar pro resto da vida. Porque, assim, os outros esportes que eu fiz, eu não me senti confortável. O karatê foi o único que eu senti uma coisinha diferente. Eu não sei falar o que é, mas foi tipo, não, eu quero vir aqui treinar os dias que tiver aula aqui, que eu era aluno, né, primeiramente. Eu falei, não, vou vir aqui todo dia, vou vir treinar todos os dias que tiver, né. Aí que teve uma competição, ia ter uma competição, na verdade, na cidade de Palmital. E eu já tava há muito tempo treinando, fazia 1 ano já. E meu pai comentou com o meu professor, Sensei Clodoaldo da Silva, que se eu podia fazer, porque o meu pai, no ponto de vista dele, ele achou que eu estava super preparado para uma competição amistosa, né? Não era uma competição de um nível tão importante assim. O sensei ficou meio assim, de tipo, eu acho que ele tá muito cedo. Vamos deixar ele treinar mais um pouquinho, depois eu vejo e converso com você. Nisso faltavam uns 2 meses pra competição, mais ou menos. Faltando 20 dias, 1 mês, assim, meu pai chegou e conversou com ele de novo. Falou, o Rodolfo tá preparado? Nisso, com certeza o Sensei Clodoaldo falou. Não, ele tá preparado, ele vai lá e se Deus quiser ele vai conseguir ser campeão. Fui pra cidade de Palmital, consegui. O primeiro lugar, a minha primeira competição. Caramba, em 1 ano? Você começou a treinar karatê com 8 anos? Com 8 anos de idade, que foi quando meu irmão nasceu. No dia que meu irmão nasceu, eu conheci o karatê. Caramba, que legal, karatê. Que bonito, né? Aí, assim,
tá errado, mas eu comemoro os anos que eu passo no karatê no dia do aniversário dele. Você não faz a modalidade de luta do karatê. Isso, não faço. Assim, eu já vi logo de cara que eu não ia gostar. Eu não sou muito de contato físico. Não gosto, não. Não é pra mim. Eu sou mais pra fazer a apresentação, que foi o que eu me senti bem em fazer. Eu vi que eu era bom naquilo e eu ia me aprofundar naquilo, entendeu? Então, mas já competi também a luta. Não competições assim muito importantes. A única competição importante foi a seletiva nacional, que eu tentei entrar pra seleção na luta também, mas não deu muito certo. A categoria que você se familiarizou é o Shotokan? Shotokan, isso. Shotokan. Shotokan é um dos estilos do karatê, né? O karatê, ele tem vários estilos. Tem o Shotokan, que é o que eu treino. Tem o Shito-ryu, tem Goju-ryu, tem Vado-ryu, Gensei-ryu. Ryu significa escola, né? Ah, Sim, o nome da academia onde eu treino é Ryu Karate Do. Escola Karate Do. você falou, a gente tava conversando aqui antes de iniciar a gravação, que você comentou algumas coisinhas que não sei se você vai querer compartilhar durante a gravação, sem problema. Mas você teve um problema de bullying na escola antes de fazer o karatê. Às vezes eu penso que foi necessário pra eu poder estar onde eu tô, né? Porque se não fosse o bullying que eu sofria na escola, eu não estaria no karatê hoje. Um dos motivos de você iniciar o karatê foi por conta disso também, né? Foram vários motivos, né? Pelo bullying, pelo sedentarismo, que eu não gostava de fazer nada. Celular, que eu ficava direto na tela do meu tablet, do celular da minha mãe, do meu pai. Ficava muito. E meu pai cansou disso, entendeu? Aí ele pegou e esse negócio do bullying foi o basta pra ele. Ele virou e falou, não, agora você vai fazer uma arte marcial. Nisso, como eu já falei, já tinha testado as outras. E no karatê foi que eu me familiarizei, assim. Dentro de cada esporte tem, né, a forma de pensar, o lifestyle, né, que é muito falado hoje, né, que é o estilo de vida de cada modalidade, né. Então você vê o jogador de futebol, tem o estilo, o karateka, que nem eu fiz judô. Então, eu fiz judô há alguns anos e para mim a base do judô eu trago até hoje em várias frentes da minha vida. Como que é isso no karatê para você? Como que isso transformou você? Porque hoje você é o oposto do que você está relatando aqui pra gente. Sim, o karatê que eu falo. Muita gente acha que karatê é chutar, socar e gritar. Mas muita gente não sabe que o karatê, bom, assim, pelo que eu testemunhei e que muita gente fala, o karatê é uma das artes marciais que mais exige respeito. Porque tem as graduações, certo? São 8 faixas no total. Faixa branca, ele é o iniciante, ele respeita as demais faixas. Só que claro que faixa amarela, que é uma faixa acima do faixa branca, não pode menosprezar ele. Tem que respeitar igual. Assim, eu sempre fui um menino educado. Só que o karatê me fez ser mais, entendeu? Me fez a ser mais educado do que eu era, entendeu? O karatê, ele me ensinou muito na questão da disciplina, de como eu vou me comportar diante das pessoas. Porque quando criança, eu fui uma criança introvertida, mas eu era cheio do fogo, eu corria assim, eu era ligado no 220. Aí depois que eu entrei, eu vi que não era só isso. Eu falei, não, aqui eu vou ter que respeitar. E foi só subindo a meu respeito, tudo. Hoje você tá na seleção brasileira de karatê. Sim. Como que funciona para fazer parte da seleção e quando que isso virou para você um objetivo? Quando eu comecei a competir internacionalmente, que foi em 2022, foi minha falei errado, nacionalmente. Nacionalmente foi a final. Internacional vai ser a primeira agora, né? Internacional foi a primeira desse ano, sim, foi a primeira vez. Quando eu comecei a competir nacionalmente foi em 2022, na final do Campeonato Brasileiro, onde é o Brasil todo. Garoto de Pernambuco, garoto do Rio de Janeiro, Brasil todo. Eu perdi, não tive uma classificação assim muito boa, mas foi ali que eu vi, eu falei, não, pô, cara, eu quero estar na seleção. Como isso aqui é maravilhoso. No ano seguinte, foi meu primeiro ano de seletiva, em 2023, na cidade de Caucaia, em Fortaleza. Fui pra lá, teve a seletiva nacional, que é a seletiva nacional que faz a gente entrar pra seleção brasileira. Na verdade, a gente entra na seleção, só que a gente fica
só quando a gente vai pro campeonato sul-americano. Se a gente tem um bom resultado no campeonato sul-americano, a gente é da seleção. Aí eu comecei a competir em 2023, tentar entrar pra seleção, e infelizmente não obtive resultado. Na primeira seletiva eu fiquei em 5º lugar, e na segunda seletiva, que foi na cidade de Joinville, em Santa Catarina, eu fiquei em 18º. Foi muito ruim, assim. Mas é 18º de quantos? De 30 atletas. Pro karatê, isso não é tão bom. Porque eu e meu pai, a gente fazia... Assim, meu pai falava assim pra mim: você tem que se manter entre os 10. Eu vou ser sincero com você. Se você não ficar entre os 10, você não é um dos melhores. Você sempre tem que estar entre os 10. Não é uma obrigação. Você pode se obrigar, mas eu não te obrigo. Mas você tem que estar entre os 10. E eu levando esse tipo de raciocínio, pra mim eu fui muito horrível. Mas assim, pra muita gente não é. Porque é nível nacional também seletiva, né? É o Brasil todo. Eu, particularmente falando, não gostei desse resultado. Nesse ano, eu disputei a seletiva de Caucaia e já tive um resultado bem melhor que do ano passado. Fiquei em 3º lugar. Perdi apenas por 2 meninos, um de São Paulo e um de Pernambuco, que foi o que entrou pra seleção. E depois teve a seletiva de Joinville de novo, que eu tentei entrar pra seleção, e dessa vez eu fiquei entre os 10. Você participou de mais uma seletiva e aí você foi bem e entrou na seleção? Como é que foi? Eu estou na seleção por equipes. Porque foi assim, um técnico da seleção brasileira, ele faz vários cursos aí pelo país, né? Ele vai pra fora, também pro exterior, já foi pro Japão. E ele viu que eu, de São Paulo, cidade de Avaré, tinha potencial, um menino de Pernambuco tinha potencial e um menino do Rio de Janeiro tinha potencial pra fazer uma equipe. Nisso ele juntou a gente ano passado, na cidade de Araguari, em Minas, pra gente fazer um treino, pra ver se realmente a gente conseguia encaixar. Bom, ele falou que lá a gente tava, assim, pronto pra entrar pra seleção. Mas, claro que a gente precisava de mais treino. Foi uma semana de treinos, né, em Minas. Foi também treinos na cidade de São Bernardo, na final do Brasileiro, em 2024. Nesse ano, na cidade de Joinville, foram 2 seletivas. A seletiva por equipe e a seletiva individual. Eu tentei a seletiva individual, não consegui. E por equipes eu consegui. Que foi por onde eu entrei para a seleção brasileira. Daí nisso fui para o campeonato sul-americano. Por equipes. E conseguimos o resultado bom lá. Aí depois do Sula fomos pro Pan-Americano. E fomos vice-campeões pan-americanos. Por equipes, você acredita que funcionou bem o time? No começo, eu ficava com o pé atrás, porque eu sempre fui meio desconfiado, assim, das pessoas. E por conta dos meninos serem meus adversários em competição, eu fiquei tipo, eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou gostar disso, se eu vou ficar muito só na força de vontade, sem eu querer de verdade. Mas num treino que teve no começo do ano, na cidade de Fortaleza, foi ali que eu falei, não, eu tive um pensamento muito egoísta, assim. E foi ali que eu falei, não, eu tenho que fazer equipe com eles, eu quero fazer equipe com eles. Que além disso melhorar individualmente, isso vai melhorar para vários outros requisitos da competição, entendeu? Vai abrir novas portas para mim nas competições, entendeu? E a competição por equipes que você participa, vocês se apresentam juntos? Sim, são 3 e 4 atletas. Um é reserva. Só pode entrar para competir 3. A gente faz um esquema assim. São 3 atletas num formato de triângulo. Um na frente e 2 atrás. A gente faz a mesma apresentação ao mesmo tempo, tudo sincronizado. Se o dedinho estiver aberto de um e dos outros 2 não tá, já vai descontar. É tudo em um esquema só. Não pode um fazer de um jeito e os outros 2 de outro, entendeu? Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou para entrar nessa sincronia, vamos dizer assim? Foi o meu egoísmo, porque eu sempre vi os 2, né? O Matheus, do Rio de Janeiro, e o Gustavo, de Pernambuco. Eu sempre vi eles como meus adversários. O Gustavo foi na final do Brasileiro de 2022 que eu vi ele pela primeira vez. E, querendo ou não, eu tive um rancor, porque ele foi campeão lá.
E eu tive esse rancor, vamos falar assim, dele, porque eu queria passar. Isso é o pensamento de todo atleta. Eu tive um pensamento muito egoísta, assim, eu fui muito extremista, mas todo atleta quer ganhar. Então eu relevei essa parte. Só que no treino de Araguari, em Minas, ano passado, eu tava muito assim, tipo, eu não quero colocando isso na cabeça, sabe? E se eu ficar realmente colocando isso na cabeça, eu não ia querer. Cheguei no treino de Fortaleza, em Calcaia, tava com um pouquinho desse pensamento, que tipo, 2 dias antes de eu viajar, eu fiz assim, putz, nossa, vou ter que ir lá treinar com a equipe que eu nem quero fazer parte e tudo mais. Porque a gente não se conhecia. O Gustavo e o Matheus, eles já se conheciam, porque eles já competiram várias vezes. Eu não conhecia nenhum dos dois. Então eu ficava meio que no meu canto excluído. Em Calcaia foi quando a gente, tipo, teve a nossa primeira conversa, assim. Conversa que a gente conversou de outros assuntos, sem ser de karatê. Aí eu vi que eles não eram, tipo, robozinhos assim, que iam lá pra competição pra fazer a gente perder. Eu vi que eles eram seres humanos de verdade. Aí eu parei de ter essa timidez, esse egoísmo e comecei a me enturmar mais. Aí hoje em dia a gente, amigo pra caramba, a gente conversa de muito assunto, de tudo assim. Hoje eu falo que eles são um dos únicos amigos que eu tenho. É mais difícil entrar na seleção ou se manter na seleção? É mais difícil você se manter na seleção. Cada ano que passa é uma seletiva diferente. Se eu entrei, por exemplo, nesse ano que vem eu não sou mais da seleção. Eu vou ter que competir de novo a seletiva pra tentar entrar pra seleção e tudo mais. Aí tudo depende de como a gente tá treinando. Mas eu, falando por mim mesmo, eu acho que por equipes eu consigo manter na seleção por vários anos aí. Porque a nossa equipe, o nosso técnico que treina a gente, ele fala que a nossa equipe ela não é pra garotos da nossa idade. Ela já é 2 categorias acima. Se a gente quiser competir nessas 2 categorias acima, a gente vai fazer um estrago. Não vamos falar que a gente pode ganhar, que a gente vai ganhar. Mas que o povo vai olhar pra gente e, assim, ficar observando, ficar preocupado, eles vão. É porque você falando assim, de forma tão assim, de campeonatos, sul-americano, pan-americano, agora você vai pro mundial, mas você só tem 15 anos, né, cara? Sim, só tenho 15 anos. E da equipe eu sou o mais novo. Caramba. Só que a gente mantém a equipe, porque nossa equipe é cadete júnior. Ano que vem vai ser júnior e sênior. Já vai ser uma outra experiência, né? Porque o nosso técnico ele pega e conversa com a gente, que a gente vai bater de frente na júnior. E ele falou que se dependendo do nosso resultado, de como a gente tiver, a gente pode competir na sênior. A única coisa que ele tem medo é da gente ir pra sênior, tipo, vamos falar assim, se achando, aí a gente pegar e murchar porque perdeu. Entendeu? É isso que ele não quer, porque a sênior é uma das categorias mais difíceis, assim, é a categoria principal. Tipo, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, a sênior é a categoria mais difícil, assim, que tem. Não que a nossa categoria não seja, mas o sênior não tem igual. Você vai agora pro mundial, onde que vai ser o mundial? O mundial vai ser na Itália, na cidade de Jesolo. Vai o trio. Vai o trio e mais o reserva, né? Que a gente conseguiu puxar um reserva pra nossa equipe. Só que infelizmente ele não vai poder participar da competição, né? Porque ele treinou com a gente, mas foi muito, muito pouco treino. Então ele não chegou, não que ele não seja do nosso nível, mas pro nível da equipe ele não chegou ainda, entendeu? E infelizmente, numa competição semana passada, ele foi lutar, porque ele faz tanto a apresentação quanto a luta, e torceu o pé. E não vai conseguir participar. Mas ele vai lá pra acompanhar a gente não sabe se ele vai poder entrar como reserva, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Pelo menos, no mínimo, ele vai estar lá, entendeu? Você tem hoje 2 treinadores. Tenho 2 treinadores, o Sensei Clodoaldo, aqui de Avaré, e o Sensei Clemerson Chagas, que ele é de Ribeirão Preto, só que ele é do Brasil todo. Ele é técnico do Brasil todo. E foi ele que montou a nossa equipe, né? Como que funciona hoje a rotina de treino da seleção? Eu fico aqui em Avaré e quase todo final de semana a gente vai pra Guarulhos, na equipe, pra treinar. Pra gente acertar, né? E assim, é muito pouco ritmo de treino.
a gente treina todo final de semana, mas são poucos dias. Ou é no máximo 2 vezes no mês. Só que daí são vários dias, entendeu? Por exemplo, semana passada eu tava em Fortaleza. Porque teve um campo de treinamento que foi da seleção. Que tinha gente que ia pros Jogos Pan, tinha gente que ia pro Mundial. Tinha gente que já tava se preparando pra uma outra competição internacional. E a gente foi chamado lá pra treinar. A gente ficou a semana toda treinando lá. Juntos. Desde o ano passado. A gente teve menos de 20 treinos assim. Pra poder estar onde a gente tá. Hoje, vocês são a seleção principal do Brasil da categoria de vocês. Sim. Aí tem a seleção sênior, né? Tem. Que é, vamos dizer assim, a principal, É a principal. da idade mais avançada. Sim. Hoje, os atletas da seleção principal, você tem contato com essa galera também? Tenho, assim, não tenho tanto uma amizade. A gente, como que eu falo? A gente é colega. É, porque são mais velhos também, né? Não... Querendo ou não tenho a mesma mentalidade que eles. Mas a gente conversa, a gente tem afinidade, assim. Tipo, qualquer pessoa da seleção, a gente tem o nosso grupinho, assim, entendeu? Como que foi pra você, quando você conheceu essa galera assim? Eu fiquei com aquele pé atrás também, porque... eu fiquei muito, como eu posso falar, tímido, né? Eu sempre fui tímido, isso eu não posso negar. Só que essa timidez faz com que eu não tenha novas amizades. Então, assim, eu cheguei muito achando que ninguém iria saber de mim. Só que às vezes eu lembro que, tipo, da categoria ali, somos nós da seleção. Então, querendo ou não, a gente é conhecido. E foi por causa disso que eu comecei a dar umas puxadas de assunto com esse tipo de povo, porque eu não conversava nada. E hoje, quem que é a sua inspiração? Olha, dentro do karatê, a minha inspiração é o Sensei Clodoaldo, porque ele sempre, assim, batalhou pra estar onde ele tá. Ele sempre me ajuda, ele sempre tá lá por mim. Eu sei que ele é uma pessoa que assim, eu confio. Ele é uma pessoa que eu me inspiro. Me inspiro também no técnico da seleção brasileira, Clemerson Chagas, porque ele também teve uma vida sofrida, ele também foi atleta. E eu me vejo muito, tanto no Sensei Clodoaldo quanto no Sensei Clemerson. Como os senseis são a minha inspiração. Agora, de atleta, a minha inspiração mesmo é Lucas Valdessi, campeão mundial da Itália. Eu, assim, vejo ele é do nosso estilo também, ele é Shotokan, me inspiro bastante nele, porque eu sempre tive, assim, nunca fui o menino mais forte da categoria. Eu sempre fui o mais técnico, o mais veloz, nunca tive essa força. E ele tem o que eu preciso, a força. Eu acho que foi isso que eu acabei achando ele, assim, a pessoa perfeita pra inspirar. E tem os 2 filhos do Sensei Clodoaldo, né? O Bruno Diego e o Eduardo. O Eduardo me ensinou até a faixa verde. O Bruno, depois que eu subi a minha graduação, que tem um nível básico, que é até faixa verde. Depois que você passa da faixa verde, já é, vamos falar assim, um pré-profissional, mais ou menos. Quando eu subi pra isso, ele me ajudou bastante com os meus katas. Me inspiro bastante nos 2. Esse italiano, você vai encontrar ele lá agora? Então, ele não compete mais. Ele competia na época de 1900 e pouquinho. Ele é bem senhorzinho já. Mas eu acredito que ele vai estar lá, porque é a cidade dele, né? O país dele. Eu acho que ele vai estar lá pra prestigiar o campeonato. Essa vai ser a sua primeira experiência no Mundial. Vai ser minha primeira experiência no Mundial. Nunca competi nada internacionalmente. Nunca, nunca. E como que agora que você entrou na seleção, como está em relação à sua rotina de treino, digo aqui, e a parte de financeira? Hoje a seleção te dá um apoio em relação a patrocínio? Você tem alguma coisa? Como que é essa parte? Eu não tenho patrocinador. A minha mãe e meu pai, e às vezes a academia ajuda. A gente faz uma rifa, faz uma vaquinha, faz alguma coisa pra vender pra poder ter o custeio da competição, né? A seleção tem campeonatos que ela paga algumas coisas, tem campeonatos que ela não paga. Por exemplo, nesse Mundial, a gente vai gastar tudo. Consegui a passagem da prefeitura. Eles conseguiram pagar minha passagem pro Mundial. Mas, de resto, eu tô tendo que pagar com o meu bolso mesmo, o meu dinheiro. Porque, assim, eles fazem esse esquema. No Pan-Americano, eles pagaram a nossa hospedagem. Só que o quê? Como o Pan-Americano é competição internacional já, eles
tem que pagar. Eles dão uma certa quantia de dinheiro pro campeão, pro vice-campeão, pro terceiro, pro quarto. Na Bolívia, como a gente pagou tudo, eles deram dinheiro pra gente. Agora, como eles pagaram no PAN, pagaram a nossa hospedagem, eles não deram esse prêmio pra gente. No Mundial agora, como a gente vai pagar tudo do nosso bolso, a única coisa que eles vão pagar vai ser a inscrição. A gente vai gastar do nosso bolso, só que vai ter o prêmio. O campeão ganha 20 mil, o segundo lugar, o vice-campeão, ganha 15, terceiro e quarto ganham 10, e entre os 7 ganha 1.500. Ou seja, eles vão dar o reembolso pra gente de tudo que a gente gastou pra ir pra Itália, né? Você teve uma ascensão muito rápida. Você saiu muito rápido daqui para campeão sul-americano, pan-americano. Agora você está indo para o Mundial. Espero que vocês tragam o primeiro título mundial. E daí, eu me pergunto, como que foi isso para você? Sempre foi dando tudo certo? Você sempre teve essa trajetória fluida dentro do karatê ou não, cara? Tipo assim, que dá a entender que você já tinha essa aptidão, essa facilidade um pouco maior pro Shotokan, só que ou não, teve algum momento de dificuldade, você teve dá pra ver que você sempre pontua bastante falando da sua timidez. Você chegou a sentir que pra você não, talvez você pensou em parar ou não, sempre foi tudo muito bem, cara? Não, já teve os meus momentos difíceis. Eu já pensei em desistir. Assim, a gente pra pensar. Às vezes passa na cabeça em desistir. Mas quando eu tive, assim, a vontade mesmo, que foi do coração, que eu senti que eu não queria mais, foi quando eu tinha acabado de começar a carreira como atleta, que eu ainda não competia nacionalmente, era competição regional, estadual. Foi quando... Porque eu comecei já sendo campeão. Minha primeira competição eu fui campeão. Eu achei que toda competição agora que eu fosse, eu ia só ser campeão, ia pegar o ouro, assim. E foi até um certo momento que eu fui o melhor da categoria. Mas teve uma vez que eu perdi. E isso acabou me desanimando, sabe? Claro que ninguém gosta de perder, mas eu fiquei muito, assim, cabisbaixo. Depois meus ritmos de treino já continuou mesmo, mas eu fiquei mais, tipo, muito preso naquilo, porque eu perdi, foi minha primeira vez perdendo. E assim, eu fiquei muito triste, eu lembro que eu, não todo dia, mas muitas das vezes eu ia dormir chorando pensando naquilo, e isso eu nunca contei pros meus pais. Se eles estão vendo agora, eles vão ficar, vai ser novidade pra eles, eu nunca contei. Mas eu fiquei muito triste. E com isso eu acabei desanimando, eu achei que, tipo, se eu perdi, quer dizer que isso não é pra mim. E eu fiquei botando isso na cabeça. Não, que eu não quero mais, que eu não quero mais. Eu já não tive aquele pensamento de, tipo, eu não quero mais competir. Eu já tive um pensamento de, eu não queria mais fazer karatê. Eu sempre quis dar o meu melhor pros meus pais. E, assim, eu entrei no karatê, não fui obrigado, mas eu fui assim, tipo, o meu pai quer que eu faça, então eu vou fazer. Minha mãe queria que eu fizesse, eu vou fazer. Porque eles gostam disso, mesmo eu não gostando. E nessa época, por conta da competição, eu fiquei triste e foi a primeira vez que, assim, eu achei que eu ia decepcionar meus pais. Eu sabia que se eu falasse pro meu pai que eu não queria mais, ele ia ficar triste, porque o que ele sempre, assim, nisso ele me obrigou mesmo. Que o quê? Se você começar uma coisa, você tem que terminar. Você não pode deixar pela metade. Nisso faltava um pouquinho pra eu pegar a faixa preta, mas eu falei, não, vou ter que falar, né? Uma hora eu vou ter que falar. Eu indo pra academia, eu tava indo treinar. E eu já tava com uma cara assim de... Tipo, nossa, eu conto ou não conto? Aí meu pai percebeu e falou, Rodolfo, o que você tem? Eu falei, pai, faz tempo já que eu tô pensando nisso. E assim, eu não quero mais fazer karatê. Nisso, na hora, eu já vi o brilho do meu pai sumindo na hora. Ficando triste junto comigo. Eu quase chorando lá na hora. Aí ele pegou e falou, não, eu entendo você. Pode, eu entendo que você não quer parar. Mas assim, eu queria que você fosse até a faixa preta, né? Eu falei, pai, sim, eu queria ir, mas eu desanimei, não quero mais. Cheguei e depois treinei, né, esse dia e voltei. Ia ser meu último treino do dia, da minha vida, assim.
Eu cheguei e minha mãe ficou sabendo, porque meu pai contou pra minha mãe, né? Nisso meu pai triste, foi até dormir mais cedo, nem quis jantar. E minha mãe pegou e falou, Rodolfo, o que que você falou pro seu pai? Eu falei, não, que eu não queria mais, que eu tava triste, eu não tava feliz com aquilo. Ela falou, mas você tá triste porque você não competiu, porque você não foi bem naquela competição, ou porque você realmente não quer? Aí eu, tipo, fiquei assim, tipo, não, é porque eu perdi. Aí ela falou, mas filho, você tem que pensar no corre que a gente faz pra você poder ir nessas competições. Eu trabalho dobrado pra eu ter que pagar a sua inscrição, a viagem, porque a gente ia de van, tinha que pagar a van, eu lembro na época. Tinha. O meu pai trabalhava dobrado também. Ele quase nem me via. Ele só me via dormindo de manhã, que era ele acordava antes de eu acordar, antes de ir pra escola. E ele só me via de noite quando eu tava dormindo, entendeu? Ele só me via nas folgas dele, assim, sabe? Que era quando ele me levava no karatê. E minha mãe comentou, falou assim, não. E eu comentei com ela também da parte que eu achava que eu tava sendo um peso morto pra eles, porque eles estavam batalhando pra me sustentar. Tipo, o meu irmão, ele é bem mais novo que eu. Ele precisava de muito mais do que eu tenho. E eu tenho muito mais que ele. E isso me magoava muito. Me magoa hoje ainda. Porque a minha mãe deixa de comprar pra ela, pro meu pai, pra ele, pra fazer as coisas pra mim, pra eu poder ir competir. E nisso ela comentou, falou que eu não era um peso morto pra ela, que ela ficava satisfeita de trabalhar pra ver o meu desempenho. Só que ela falou pra mim assim: eu faço de tudo por você. Nem que eu fique um dia todo trabalhando pra poder ostentar a sua competição, pra você ir lá e ser campeão. Só que, assim, você tem que lembrar que a gente tá trabalhando também. Você não pode ir lá e só competir e perder. Você tem que ir lá trazer o nosso resultado. Porque a gente tá gastando com você pra você ser bem. Não pra você ir lá e fazer uma coisa xoxa, assim. Nisso que eu tive um choque de realidade. Falei, pô, é verdade, eu tô... Que ainda competia, mas já tava desanimado. Eu falei, pô, eu tava indo nas competições e comecei a perder porque eu perdi em uma competição? Como assim? Aí eu vi que tudo que meu pai e minha mãe fizeram pra mim foi pra que eu desse o meu melhor. Foi aí que eu mudei o meu jeito de pensar. Tipo, em vez da, tipo, nossa, minha mãe e meu pai estão gastando comigo e eu tô lá, nossa, não vou fazer mais. Eu pensei, não, minha mãe tá gastando, meu pai tá gastando, é pra eu ir lá e ser campeão. Foi quando eu comecei a voltar pro pódio. Porque tinha competição que eu não chegava nem em quinto, tinha competição que eu pegava terceiro, que era o máximo que eu tava pegando. Depois que eu mudei o meu raciocínio, eu comecei a subir no pódio. Comecei a pegar segundo, aí ia pra terceiro. Terceiro, segundo. Foi quando eu peguei meu primeiro ouro de novo. Depois dessa caída que eu tive. O esporte é bonito por conta disso, né? Porque não tem garantia. Todo mundo tá lá pra ser o primeiro. Então, que nem você falou, você foi numa seletiva com 30 pessoas, você ficou em 18º, depois ficou em décimo, em quinto, terceiro, segundo, e depois primeiro. E quantos não pensam da mesma forma? Tem muita gente. A batalha é constante, né? Tem muita gente que tem esse pensamento, sabe? De tipo, nossa, porque tem muitos atletas da minha categoria que, assim, eu não sou o melhor da categoria, eu posso perder pra qualquer um lá. Mas, assim, eu já tenho um nome por quando eu tenho entrado pra seleção. Toda competição que eu tô, a gente tá na área de aquecimento, eu tô lá fazendo meus movimentos, eu vejo os meninos da minha categoria falando, ó, o Rodolfo tá aqui. E eles não têm que fazer isso. Eles têm que temer? Sim, mas não pode ter medo e ficar tipo, não, o Rodolfo tá na categoria, eu vou perder, ele vai ser campeão. Não, eles têm que tentar batalhar pra me vencer. Teve uma competição esse ano em Marília, que foi etapa do Campeonato Paulista, pra ir pra final. E eu não tava num dia bom, eu sabia que, assim, eu não ia fazer uma boa apresentação. E um menino que sempre puxa meu saco, assim, tipo, não, o Rodolfo é o Rodolfo, ele é o melhor. Ele pegou, ele venceu de mim. Ele ficou tão feliz, cara. Ele ficou tão feliz. E eu lembro que, tipo, eu falei, não, eu tô feliz por ele também, porque eu sei que eu posso perder. E, assim, tem muitos atletas que têm esse pensamento de, tipo, nossa, vai ser só aquelas pessoas que vão ficar no pódio, eu não vou ficar. E a pessoa não tem que pensar assim, ela tem que pensar que ela tem que dar o melhor dela. Pode sim ser campeã.
que você almeja agora pro seu futuro, cara? Eu almejo participar de Olimpíada e ano que vem também participar do Campeonato Mundial, tanto no individual, na minha categoria individual, quanto no equipe. Que agora a equipe já virou minha família, né? Eu vou competir todo ano com eles, só quando a gente estourar a idade, não poder competir mais por conta da idade, que a gente vai realmente parar, mas eu quero continuar com eles. E o meu individual é o que eu tô buscando atrás, que eu quero ser entrar pra seleção no meu individual é o que eu tô, o meu maior sonho hoje. Não que entrar pra seleção na equipe não foi também, mas hoje em dia o meu maior sonho é entrar pra seleção no na categoria individual, E o que te motiva, cara? dos meus pais. Porque se não fosse eles, eu não teria começado a treinar, eu teria continuado sendo um menino qualquer aí na cidade. É, sem a perseverança da minha mãe e do meu pai, eu não estaria no karatê, porque assim, a vontade que eu tive assim de coração de querer sair foi uma vez, mas o pensamento de tipo, e se eu parar, o que que vai ser? E às vezes eu comento isso com a minha mãe e com meu pai, eles pegam e falam: "Não, você não vai desistir, você vai continuar, você sabe que você tem um futuro brilhante pela frente". Rodolfo, quero agradecer você vir aqui compartilhar a sua história. Eu acredito que essa galera que tá iniciando no karatê, você vai inspirar muito essa nova geração. Parece loucura falando que você tem 15 anos só, você tem toda uma carreira pela frente, mas eu acredito que quantas pessoas estão iniciando agora o karatê e talvez amanhã ou no dia que tá ouvindo esse podcast pode ser aquele dia que a pessoa também pode pensar em parar igual você, só que não tem uma mãe ou um pai para dar esse suporte e nem todo mundo tem a coragem de compartilhar com o sensei, né? O Sensei Clodoaldo, ele foi muito, assim, importante na questão da minha perseverança. Por quê? Muitas das vezes o atleta ele fica desanimado. Por exemplo, esse ano eu desanimei um pouquinho porque não entrei pra seleção, fiquei triste, mas eu não tive o pensamento de parar. Eu sabia que eu ia continuar, porque ia ter o Campeonato Brasileiro no final do ano. E o Sensei Clodoaldo, ele sempre pega e fala: porque ele viu que tava todo mundo desanimado, que a academia tava com aquele peso, assim, sabe? De tristeza, assim. Ele comentou: nem todos os dias vão ser bons. Vai ter dia que você não vai estar com rendimento pra treinar. Vai ter dia que você vai estar ruim. Vai ter dia que você não vai estar bem psicologicamente. Você não vai conseguir treinar. Um exemplo disso foi no comecinho do ano, quando a gente tinha voltado a competir, porque tem um período que a gente não compete, porque encerra as competições e depois volta. Nas duas primeiras competições que eu competi, teve um tempinho, um período aí que a gente ia competir quase todo sábado, toda semana assim a gente ia competir. Nesse período não teve competição, que foi quando eu fiquei, assim, psicologicamente ruim, que acabou me dando gripe, e eu fiquei com uma gripe muito forte. Tipo, porque eu fiquei muito, tipo, não, tem que correr atrás, com uma autocobrança, assim, muito extrema. Assim, um atleta, ele tem que se cobrar, mas não pode ser tanto. E eu peguei, fiquei doente, não consegui treinar. E nisso ele comentou também que nem sempre a gente vai estar bem, mas que a gente sempre tem que estar com o pensamento que a gente pode, que a gente consegue. Se você pudesse deixar um recado final, você gostaria de deixar um para pessoal? Não desista dos seus sonhos, tá? Todo sonho que alguém tem, ele no futuro vai se realizar. Só basta você acreditar. Que nem eu. Eu teve um momento que eu acreditei, e quando eu não acreditei foi quando eu vi que tudo tava dando errado. Mas depois que mudei o meu tipo de pensamento, eu sabia que eu ia conseguir. Tô na seleção. Eu acredito 100% no que você falou. Eu vim numa realidade totalmente diferente do que eu vivo hoje, não só financeiramente. Eu lembro assim, quando eu era bem mais jovem, minha mãe, ela trabalhava de faxina. Minha mãe é faxineira. Meu pai é faxineiro, meu pai é pedreiro, minha mãe é faxineira. E eu lembro que eu ia ajudar minha mãe. Minha mãe limpava uma festa. E eu lembro quando eu era pequenininha, assim, eu era criança, né? Tipo, então era tudo brincadeira. E eu pegava as latinhas, cara. Pra mim era aquela brincadeira, você ficar amassando a latinha. E a gente não cai a ficha. Depois que você é adulto, que você para pra analisar tudo. Porra, nossa, aquela situação.
E, cara, eu tive muitos momentos difíceis, sabe? Eu, que nem comentei com você antes da gente gravar, eu vim do esporte, eu participei, eu tentei uma vida de atleta, eu sofri um acidente, eu perdi o movimento da mão. Então você imagina. Então eu tive muitas frustrações, tanto na minha carreira de atleta, depois profissionalmente. Então eu vejo assim que cada percurso que eu tentei foi muito mais dar aquele novo começo, aquele degrau, mais um degrau. E, cara, não é fácil pra ninguém. Não é fácil pra ninguém. Mas, que nem você falou, né? Que você é uma prova viva de persistir no sonho. Tô compartilhando com você porque eu também. Eu vejo, assim, que esse trabalho que a gente faz aqui é para levar a sua história para motivar outras pessoas, né? A motivar as pessoas a te ouvirem, a sua história, a minha, independente do que a pessoa almeja na vida, sabe? As pessoas conseguem, sabe? Então você tá de parabéns, você é novo, você tem uma carreira gigantesca pela frente e espero que você tenha muito sucesso. Daqui 4 anos a gente volte a conversar e que você consiga finalmente ir para a Olimpíada. Cara, muito obrigado. Deixa o seu Instagram pro pessoal. O Instagram é @Rodolfo com PH, KRT _. Só tenho a agradecer a todos vocês que nos assistiram até o finalzinho. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E lembrando que todos os podcasts estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Quero fazer um agradecimento muito especial ao nosso parceiro aqui de Avaré, a Espaço Viana, e também a Viana Modas aqui de Avaré. Então fica a minha dica para vocês, vai ficar os 2 arrobas aqui deles, que é o pessoal que monta o nosso look, o meu look, né, de todas as gravações. E para você que gostou desse podcast, nossa, muito legal o podcast, hein? Nossa, quero fazer um também. Fica a minha dica para vocês, a Cena Produtora Audiovisual. Então quer fazer podcast, um vídeo da sua empresa. Gente, hoje rede social é tudo, né? Então, a gente sabe a importância de ter uma comunicação assertiva na rede social. Fica a minha dica para vocês, a Cena Produtora Audiovisual. E se você gostou de mim, quer conhecer mais o meu trabalho com fotografia, produção, é o Bruno Loureiro, meu Instagram. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau.